Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Bloco de Esquerda vai questionar o Ministro da Economia no Parlamento sobre nomeação de Franklin Alves para Secretário de Estado do Empreendedorismo. Catarina Martins defende que os portugueses têm de saber como é que o governo pode ter um elemento que faz parte do maior crime financeiro que foi cometido em Portugal e que continua a custar milhares de milhões de euros aos portugueses, a quem estão a ser impostos tantos sacrifícios. E por isso o Bloco de Esquerda vai questionar amanhã o Ministro da Economia no Parlamento sobre a nomeação de Franklin Alves para Secretário de Estado do Empreendedorismo. No entanto, PSD e CDS-PP anunciaram na segunda-feira que vão rejeitar a audição parlamentar com o Ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, sobre a nomeação do antigo administrador da Sociedade Lusa de Negócios, Franklin Alves, pedida pelo Bloco de Esquerda. Para Catarina Martins, PSD e CDS parecem querer impedir as explicações que o governo deve ao país por ter nomeado como secretário de Estado um homem que entrou para o BPN nos tempos de Oliveira e Costa. O requerimento do BES será apreciado e votado na quarta-feira de manhã na Comissão de Economia e Obras Públicas. Caso o ministro não dê explicações em relação a esta nomeação, na quarta-feira, o BE irá insistir numa audição específica para a audição do ministro. E a maioria não terá a capacidade de bloquear as perguntas que devem ser feitas ao ministro e que o Bloco de Esquerda insistirá em fazer por todos os instrumentos ao seu dispor, refere Catarina Martins. Zorro é a peça que vai subir ao palco do Rivoli, mas para nos falar melhor sobre este musical, tenho comigo o produtor Bruno Galvão. Bruno, obrigado pela sua presença. Como é que se transforma esta história, que toda a gente conhece, no musical? Isto parte, como os musicais da Elenco Produções partem sempre de um título, de uma ideia, de uma personagem, e depois de termos feito a Ilha do Tesouro, pensamos qual seria o próximo, e surgiu a personagem Zorro, uma personagem completamente transversal, como disse, toda a gente conhece. Veio-nos logo à ideia uma sonoridade, muitas imagens muito características, e da personagem então ficamos cheios de vontade de fazer o Zorro. Depois tivemos que adquirir os direitos, porque o Zorro é uma marca internacional, tivemos que negociar os direitos com uma marca americana. Foram-nos cedidos os direitos para criar uma história original sobre o Zorro e um ano depois está quase a estrear. Está quase a estrear. Vocês abriram castings para este espetáculo, que encheram também o Rivoli. Foi difícil escolher esta equipa de artistas que iria participar deste musical? Foi muito difícil porque nós somos muito exigentes. O espetáculo é muito exigente. O teatro musical tem as características de juntar a área da música, do teatro e da dança. E conseguirmos encontrar intérpretes que dominem as três áreas ao nível que nós procuramos e que o público merece ver, é difícil encontrar. Foram mais de 200 pessoas que estiveram nas audições, depois ainda fizemos uma segunda audição, e conseguimos escolher os nossos 18 artistas que estão em palco. E agora, qual é a expectativa para esta estreia no dia 11 no Rivoli? A expectativa é esgotar sessões. A expectativa é levar muito público ao teatro, é criar uma corrente de público para o teatro, e nomeadamente para o teatro musical. Claro, aí confiamos, mas claro que as pessoas saiam de lá a gostar do espetáculo e a gostar de teatro musical. O Bruno não é a primeira vez que sobe ao Rivoli como produtor. Anteriormente já levou ao palco do Rivoli Cinderela 21 e A Ilha do Tesouro, duas produções. Sim. Esta é precisamente a terceira, mas o Bruno não é apenas produtor, é também cantor, ator e produtor. Três vertentes. É verdade. Como é que o Bruno concilia estas três e em qual delas se sente mais à vontade? Neste momento, como produtor. Sou sincero, já fiz muitos trabalhos como ator e como cantor, fiz muitas peças de teatro musical, e há cerca de 2 anos que o meu trabalho de ator tem sido mais em pequenas participações em publicidades, em curtas-metragens,
porque tenho estado muito mais dedicado à produção. No início ainda pensei que poderia até fazer as duas coisas, mas não é de todo possível. Não consigo fazer a um bom nível as duas coisas e estou agora mais virado para a área da produção. Participou em vários musicais também do Filipe Laféria. Sim. Bebeu muito da sabedoria de Filipe Laféria. Sim, foi uma experiência muito boa ter participado em 6 ou 7 produções de Filipe Laféria. Qual é aquela que lhe deixou mais marcas? A primeira. Não por ser a primeira, ou também, mas foi o Jesus Cristo Superstar. Foi o primeiro musical que eu vi, ainda numa versão escolar. Foi aí que eu me apaixonei por musicais. Depois bebi tudo o que havia na internet sobre o Jesus Cristo Superstar. Sempre sonhei de um dia vou fazer isto. Achava sempre que não iria ser possível e depois foram as audições para o Jesus Cristo Superstar e além de ter ficado no elenco fiquei com a minha personagem favorita de musicais, que era o Pôncio Pilatos, e foi um ano e meio quase a fazer aquele espetáculo. Se nunca fui substituído, fui todos os dias, foram, já não me lembro quantas centenas de sessões fizemos e sim, foi a que mais me marcou. O Bruno ainda é muito jovem, mas já tem uma grande carreira. Como é que surgiu o mundo do espetáculo na sua vida? Surgiu tarde, surgiu só acho que aos 17 anos, porque tinha um grupo de amigos que estudavam música na Academia de Música de Vila de Paris, em Vila Nova de Gaia, e eu achava muita piada aquilo, mas nunca não ligava nenhuma à música, ao teatro, nada. Zero, fazia desporto, estava sempre no handball. E depois fui assistir a um ensaio. No ano letivo seguinte comecei a ter aulas de canto. Na academia existia um grupo que fazia pequenos musicais e comecei a fazer musicais aí. Tirei o meu curso de Gestão de Recursos Humanos, mas já estava a fazer pequenas participações em espetáculos e quando terminei o curso comecei a ir a audições e fiz alguns musicais. Depois comecei a fazer musicais com o Filipe Laféria e estou aqui hoje. É difícil viver da arte em Portugal? Neste meio artístico, é difícil? Ou é preciso ter muita perseverança para conseguir vencer? Sim, eu acho que é por aí, é ter perseverança. Eu não me posso queixar. Vendo o que se passa à volta, não me queixo porque luto, sim, é preciso trabalhar muito. Poderia ser muito mais fácil. Agora, não me posso queixar. Nós temos, como produtor, temos salas cheias, como ator também tive muitos trabalhos em que tinha salas cheias, por isso acho que nós é que temos que lutar por isso e conseguimos sempre dar a volta. E depois do Zorro certamente virão também muitos mais musicais. Esperemos que sim. Para já é o Zorro que sobe então ao palco do Teatro Rivoli no dia segunda-feira de Carnaval. Segunda-feira de Carnaval. Sim. Muito bem, Bruno, obrigado então pela sua participação. Obrigado. E assim que está em casa já sabe, a partir de dia 11 de fevereiro sobe então ao palco do Teatro Rivoli o musical Zorro. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Foi em 2012 que Gaia viu nascer na margem do Rio Douro a Douro Marina. A estrutura apresenta uma taxa de ocupação permanente de 60%, sendo que tem capacidade para o estacionamento de 300 embarcações até 20 metros. Segundo o diretor comercial da Marina, o balanço do último ano é extremamente positivo, porque esta apresentou uma taxa de residência fixa na ordem dos 60%, e acolheu 370 barcos de passagem, com uma média de permanência de 4 dias. Para abril deste ano, está prevista a conclusão do edifício de apoio, que será um ícone na zona norte do país, garante o diretor. Abriu no domingo o tão aguardado Museu das Marionetas do Porto. O museu ocupa 3 pisos de um edifício renovado na Rua das Flores e nele poderá ser encontrada uma exposição com os personagens que deram vida aos 25 anos da Companhia de Teatro de Marionetas do Porto. A companhia foi fundada por João Paulo Seara Cardoso, já falecido, e o museu era um dos seus grandes sonhos. Está agora, em 2013, concretizado. É a 9ª edição do Festival para Gente Sentada em Santa Maria da Feira. Este ano o festival concentra-se num único dia, 8 de março. Este ano o festival dedica-se aos cantautores, ou seja, aos intérpretes e escritores de canções.
Pelo palco do Cine-Teatro António Lamuso vão passar os canadianos Patrick Watson, a francesa Mélanie Pan e os portugueses Little Friend e Amy Curl completam o alinhamento do festival. O presidente da autarquia de Viana do Castelo pediu hoje uma reunião urgente ao Ministro da Defesa. Em causa está a desistência confirmada do grupo brasileiro Rio Nave do negócio dos estaleiros navais de Viana. O autarca assume uma profunda preocupação com a situação dos estaleiros navais, nomeadamente pela confirmação da saída dos brasileiros do processo de reprivatização. O presidente quer saber qual o cenário alternativo que o governo tem para os estaleiros. O salário que os portugueses ganham não é suficiente e faz com que muitos cheguem ao fim do mês com a conta a zeros. No relatório apresentado pelo JN, cerca de 72% dos inquiridos afirmaram que no ano passado tiveram dificuldades ou não ganharam dinheiro suficiente para conseguir pagar as suas contas. 3 em cada 4 portugueses chegam ao fim do mês com a conta a zeros. Destes, pelo menos um admite que o que ganha não chega para fazer face às despesas. Os números dizem respeito a 2012 e fazem parte de um relatório da TNS Global, divulgado na edição de hoje do Jornal de Notícias. O relatório aponta que este caminho tende a agravar-se este ano, uma tendência que é fruto do aumento de impostos. Contas feitas, cerca de 72% dos portugueses afirmaram que, no ano passado, tiveram dificuldades ou não ganharam dinheiro suficiente para conseguir pagar as suas contas. E estes são valores que se refletem em várias contas e nos créditos, que ao fim de algum tempo ficam mal parados. Por exemplo, no ensino superior, os estudantes devem ao Estado quase 4 milhões de euros em crédito mal parado. Um valor acumulado desde 2007, o ano em que foi criado o sistema de empréstimos com garantia mútua. Uma medida criticada pela Federação Académica do Porto pelo facto de se oferecer endividamento aos alunos que não têm condições para isso. Aceder ao ensino superior requer o pagamento de propinas e outros gastos como transportes, refeições, livros, fotocópias. Isto para dizer que há que ponderar cada vez mais a entrada no ensino superior. Até porque as bolsas que ajudavam muitos alunos estão a ficar com critérios mais apertados. Este ano, mais de 30% dos pedidos de bolsa foram recusados. As associações de estudantes estão preocupadas e lembram que muitos alunos estão a abandonar o ensino superior, sendo que cerca de 12 mil alunos aguardam ainda uma resposta ao seu pedido. Como já é habitual, vamos passar agora ao comentário no Jornal Regional e como também já é habitual, a terça-feira tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente pela questão da nomeação de Franklin Alves para Secretário de Estado do Empreendedorismo, uma decisão por parte do Governo que está a levantar alguma polémica, que já levou alguns partidos da oposição, nomeadamente o Bloco de Esquerda, a pedir esclarecimentos e vai fazê-lo amanhã, se possível, pedir estes esclarecimentos ao Ministro da Economia no Parlamento. Acha que, de facto, o Governo deve dar explicações aos portugueses relativamente a esta nomeação de Franklin Alves? Olha, eu acho que isto é tudo uma polémica que acaba por ser absolutamente desnecessária. Primeiro porque os portugueses estão-se pouco borrifando para aquilo que é uma querela política como esta é. Esta é a primeira questão e é a conclusão que eu retiro desta polémica. Depois, porque efetivamente nós acabámos por assistir aqui na praça pública a uma troca de acusações que poderia ter sido perfeitamente escusada caso o Governo não tivesse feito uma escolha demasiado arriscada como fez. Portanto, nós estamos a falar de um secretário de Estado e, bem vistas as coisas, de uma forma muito fria, que aparentemente foi para o BPN depois da Sociedade Lusa de Negócios ter sido separada do próprio banco, do BPN, e depois do banco ter sido nacionalizado. E esteve até poucos meses no processo, estamos a falar de meia dúzia de meses, e esteve ligado ainda por cima à reestruturação do próprio banco. E, portanto, à parte disto, dizemos também que, do ponto de vista jurídico, e o CDS fez vincar essa questão, é que não iria suscitar aqui uma questão, não deve estar a suscitar dúvidas, quando efetivamente elas não existiram do ponto de vista jurídico. Isto é, se o Tribunal não suscitou responsabilidade
para este ex-administrador, não seria agora a CDS a levantar reservas sobre esta matéria. Mas isto é verdade, isto é pura das verdades. A questão da polémica tem a ver necessariamente com os portugueses. Os portugueses vivem um momento muito difícil, com grandes dificuldades e sacrifícios, sobretudo ao nível dos seus salários, fruto de uma situação financeira que o país vive quase de bancarrota e onde, efetivamente, o BPN foi o centro deste escândalo. Para as pessoas também terem dimensão, nós estamos a falar de cerca de 5 mil milhões de euros, que é um valor superior em 1.000 milhões àquilo que nós falámos relativamente à refundação do Estado, e é óbvio que, efetivamente, julgo que pode não ter valido o risco de o Governo ter escolhido para a pasta desta Secretaria de Estado um ex-administrador de um banco. Bastava só isto para que efetivamente não se tivesse alimentado esta polémica. E quando eu digo que bastava só isto, era de facto não ter havido a nomeação. Aqui alguns assacam responsabilidades ao Presidente da República. Esteve igual Acha que o Presidente da República, poderia ter feito alguma coisa? O Presidente da República esteve igual a si próprio, não dá opinião sobre nada e acha-se o arauto da moralidade de tudo. E, portanto, eu acho que o Presidente da República, infelizmente, mais uma vez, quando poderia até, de uma forma avisada e discreta, ter sugerido alguma alteração nestas nomeações, poderíamos eventualmente ter poupado ao país estas questões. O Governo também podia ter poupado outra coisa. Nós vivemos um último mês de boas notícias para o Governo, com as retomas, no fundo, do próprio país a ir aos mercados, com a crise interna do Partido Socialista, que até veio ajudar o Governo para estas questões, e agora a nomeação de um Secretário de Estado, numa mínima modulação que eu lembro que não tinha qualquer dignidade para se chamar remodelação, que não tinha dignidade política, dito pela oposição, e agora esta pequena nomeação, inclusivamente, vem aqui a ameaçar a própria coesão interna da coligação. Como é que se justifica esta nomeação de Franklin Alves? Eu confesso que essa também é uma situação muito mal explicada, por isso, sinceramente, gostaria... Tem que haver uma justificação gostaria de acreditar numa das coisas que disseram, que seria a sua experiência como gestor de 43 anos ao nível da gestão, que seria pelo facto de ser um antigo secretário de Estado, de ter alguma experiência acumulada que permitisse um bom desempenho de funções. Aliás, quero acreditar que assim seja, porque efetivamente este tipo de escolhas está no âmbito das opções de quem governa. Aqui poderemos dizer que o Primeiro-Ministro, em última instância, de facto é o responsável, mas necessariamente aquele que neste momento detém a pasta da Economia, Alba Santos Pereira, naturalmente deve ter tido uma palavra sobre este tipo de escolha. E, portanto, este tipo de opções são feitas ao nível pessoal, dentro de um leque e de critérios que naturalmente teremos que respeitar e que eu quero acreditar, face a tudo o que já disse antes, que não possa passar desta experiência de vida acumulada e desta experiência de gestão que eventualmente possa ter o novo Secretário de Estado. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, vai mais longe nas críticas que faz a esta nomeação e diz mesmo que os portugueses têm de saber como é que o Governo pode ter um elemento que faz parte daquilo que considera o maior crime financeiro que foi cometido em Portugal. Pronto, eu compreendo as preocupações do Bloco de Esquerda, mas era importante voltar a frisar o seguinte: e o Bloco de Esquerda tem toda a legitimidade para requerer a audição. Aliás, cada um dos senhores ministros em cada sessão legislativa pode ser requerida a sua prestação ao nível do Parlamento por 4 vezes. Mas PSD e CDS já anunciaram ontem que vão rejeitar a audição parlamentar. Eu penso que isto está condenado à nascença e, sobretudo, há determinado tipo de coisas que Catarina Martins diz que é verdade, a questão do crime financeiro, não estamos naturalmente contra, mas é importante que se diga, estamos a falar de uma pessoa, e convém não estar a julgar as pessoas na praça pública, que do ponto de vista da sua responsabilidade no processo também ela não está aferida, nem sequer foi confirmada, e por exemplo, dou aqui um exemplo que parece uma contraproducente, mas me parece assertivo neste caso. João Proença, que é secretário-geral da UGT, que é um sindicalista, que efetivamente representa os trabalhadores, veio dizer que efetivamente o Governo acabou por ser infeliz, eu disse arriscado
bocado ele disse infeliz, Triste. mas lembra que efetivamente ele só esteve ligado à reestruturação do BPN e que não foi acusado de qualquer ilícito do ponto de vista da responsabilidade criminal ou até civil nesta matéria. Portanto, é importante separar as águas. Estamos a falar de uma questão que os partidos estão a tornar como uma questão política e que efetivamente eu compreendo esta posição do Bloco de Esquerda e admito que do ponto de vista político e ético o Governo deva, aqui, efetivamente, e quem não deve não teme, dar as explicações que sejam necessárias para acabar de vez com esta questão, mas também acredito que nos próximos dias esta questão vai esbater-se em função do esvaziamento da própria questão. Isto é, os portugueses querem mais é saber da sua vida do que propriamente destas tricas políticas que se alimentam à volta da nomeação do secretário de Estado. Muito bem, esta nomeação então de Franklin Alves a não ser nada pacífica por parte dos partidos da oposição, depois então de o Governo ter escolhido para secretário de Estado do Empreendedorismo. E passamos agora então à visita do Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, esta terça-feira a Luanda para uma visita oficial de 2 dias a Angola. É de facto necessário reforçar as relações com Angola? Eu julgo que neste momento a Angola começa a ser de novo, ou começou há uns anos a esta parte, a ser de novo um destino para muitos portugueses, sobretudo para aqueles que têm oportunidades de negócio ou podem ter oportunidades de negócio e que pode ser muito importante, inclusivamente, para o relançamento de muitos daqueles que não conseguiram, fruto da estagnação da nossa economia, progredir em termos empresariais em Portugal. E, portanto, à parte disso, existe um intercâmbio muito grande, ou um intercâmbio muito grande de populações entre Angola e Portugal. Há muitos angolanos em Portugal e há muitos portugueses em Angola e, portanto, eu acho que é importante cada vez mais reforçar estes laços bilaterais entre os dois países. E há cada vez mais portugueses a procurar emprego em Angola. Pois, eu estava a dizer que isto... É precisamente um país que está a atrair e que atrai precisamente os portugueses. É uma porta de entrada e que pode ser também uma porta de soluções para muitos portugueses. O ministro, hoje o ministro Paulo Portas disse que esta questão, e até julgo que acabou por, no fundo, ser o ponto central das declarações de hoje, disse que esta relação bilateral é única e insubstituível. Eu penso que essa oportunidade tem a ver com o facto de Angola ter sido uma antiga colónia portuguesa, das pessoas se identificarem muito com o próprio país, os próprios palopes acabam pela língua por aproximar as pessoas e depois Angola acaba por ser uma terra de oportunidades onde quase tudo ainda está por fazer. Mas dava-lhe aqui só um pequeno exemplo. As exportações portuguesas em 2012 cresceram para Angola mais de 30%. Isto é um número impressionante, atendendo ao estado atual da economia. E também, ao contrário, as importações que nós fazemos de Angola, e isto é, as exportações de Angola para Portugal, já terão atingido 10%. Isto significa que ambas as partes ganharão imenso com esta relação de privilégio que podem criar com estas relações bilaterais. E, portanto, eu penso que esta visita acaba por estar objetivamente centrada no reforço destas relações de cooperação entre os dois países e, portanto, isto não é uma situação nova, é uma situação que efetivamente é de há muito propalada por muitos governos. A visita, por exemplo, centra-se, depois há uma parte social da visita que tem a ver com uma visita ao cardeal Alexandre de Nascimento e aos editores portugueses em Angola. Também é um caso de sucesso que a Mota-Engil, que é uma das empresas que está em Angola há muito tempo, vai ser visitada pelo ministro Paulo Portas, que eu admito que efetivamente sirva para aquilo que também foi anunciado há muito pouco tempo, já depois do encontro com José Eduardo Santos. Vai haver uma cimeira anual bilateral que vai ocorrer todos os anos e que se já irá realizar neste segundo semestre do ano de 2013. Mas esta visita de Paulo Portas está a merecer críticas por parte da UNITA, que diz que Angola devia aproveitar a visita do ministro português para tratar dos interesses dos angolanos. Nós, naturalmente, julgo que nos devemos abstrair das questões de política interna de Angola. Muito poderíamos dizer sobre a forma que o próprio Estado está organizado, sobre as regras de Estado de Direito
e a sua própria aplicação em Angola, sobre o modelo de organização do próprio Estado, sobre as relações empresariais ou a forma como se organizam as sociedades em Angola, e portanto há aqui uma panóplia de questões que obviamente nós próprios, enquanto europeus e numa sociedade dita ocidental, não estaremos identificados ou já há muito ultrapassamos aquele estádio de desenvolvimento que tem Angola. Mas, naturalmente, no nosso próprio interesse, teremos que abstrair-nos dessas questões para, respeitando a legitimidade que eventualmente terá o governo angolano, podermos nós movimentar no sentido de salvaguardar os interesses dos portugueses. A UNITA lá traz suas razões, mas necessariamente não vamos estar aqui a relembrar ou a questionar as coisas que apenas já foram ditas em termos feitas. eleitorais. São críticas que eu acho normais do ponto de vista político, mas a Angola é uma democracia muito jovem, muito recente, e ainda por cima em África, onde as pessoas estão pouco habituadas a determinado tipo de regras tão objetivas e tão democráticas como aquilo que nós vivemos na Europa. Portanto, o interesse aqui é mesmo as contrapartidas que daqui podem advir desta visita oficial de 2 dias à Angola por parte de Paulo Portas. As críticas são Inóculas, exatamente. Exatamente. Muito bem, Cancela. Nós voltamos a ver-nos certamente para a semana para mais um comentário no Jornal Regional. Obrigado. Boa noite. E ontem a noite foi de gala do jornal Audiência. Foram entregues vários prémios a diversas personalidades e foi também eleita a Miss Audiência RTV. Sílvia Magalhães foi a escolhida pelos jurados. Audiência e RGS TV vai para Sílvia Magalhães. Sílvia Magalhães, então, a eleita Miss Audiência RTV ontem na Gala Audiência. E ficamos agora com o estado do tempo para amanhã. E de norte a sul é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, do Porto espera uma máxima de 13 graus e uma mínima de 7. Em Lisboa a máxima será de 14 graus e a mínima de 8. E em Faro a máxima chega aos 17 graus e a mínima aos 8. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.